no assunto da Angélica, que acho que nós vamos ter 500 mil pautas para contar dessa entrevista. São vários os assuntos, né, que foram abordados aí pela Marie Claire numa entrevista com a Angélica, e ela fala, inclusive, sobre assédio, né? Era uma coisa que ela nunca tinha falado, e esse assédio aí aconteceu anos atrás, quando ela tinha 18 anos, e segundo o que ela relatou, ela estava com a família em Nova York, né? Estava em Nova York com a família, chegou um conhecido ali deles, e aparentemente alterado, e aí esse cara parecia estar atrás dela. Então, pelo que eu entendi, ela entrou numa limusine para sair dali de onde ela estava, e esse rapaz insistiu, né? Que medo! Insistiu no sentido de entrar no carro mesmo e tentar forçar alguma coisa e ela empurrar e tirar ele dali. Que doideira. E isso eu imagino. Aqui é um programa que não tem jeito. A gente começa até às vezes meio tímidozinho, né? Mas não consegue não falar, deixar de falar a verdade. Eu imagino que essa deve ter sido a situação chocante, mas que ela deve ter passado por isso até mais vezes, assim, pensando em quem tem uma carreira artística desde pequenininha. Ela começou aos 4 anos de idade. Aí nessa entrevista também, ela fala sobre algo que eu não sabia, acredito que você também não, que foi um trauma, né? A gente conheceu a Angélica a partir dos 4 anos de idade, quando ela foi pro programa do Chacrinha. Só que antes disso, né, antes dela aparecer na TV, e a gente vai até entender agora o porquê que ela foi parar no programa do Chacrinha, a Angélica, ela teve um problema aí, ela sofreu um assalto em casa, né, ela e a família, e o pai acabou sendo baleado. Por conta desse assalto, ela desenvolveu ali um trauma. E esse trauma fez com que ela não saísse de casa por 6 meses. Então ela ficava em casa e ela ficava assistindo o programa do Chacrinha. E a mãe conseguiu identificar isso, né? A mãe dela conseguiu identificar, viu que ela gostava do programa e resolveu levá-la no programa do Chacrinha. Só que até para ir pro programa do Chacrinha, para sair de casa, né? Já que tinha 6 meses que ela não saía de casa, ela teve que sair com um pano na cabeça. Então a gente vê que por conta do medo, a gente vê que tem uma série de traumas aí com a Angélica. Como é que a gente tem que confiar no Santo Forte, né? Pra essa mulher aí, até tem males que vem pra bem, até o assalto fez, a gente não, o Deus escreve certo tinha por um linhas propósito, tortas, né? Tudo que é nosso encontra uma maneira de chegar até a gente. Essas frases de efeito, pra bichinha chegar na televisão, passar por um circuito desse, agora imagina, você falou do assalto, nós vamos entrar daqui a pouco pra falar no assunto do filho dela, que é passar por um susto desse, de um traumatismo craniano, você achar que pode perder seu filho. Caiu de avião, isso pra mim é uma das maiores doideiras, a família inteira. E sai praticamente assim, né? Zerado. Então Deus é muito forte ali pra eles, na minha opinião. Aí tem a parte que vai falando do feminismo. Eu quero ler o que ela falou mesmo, assim, é muito legal. A revista fez uma entrevista profunda, não foi uma entrevista passando um pano, né? Mexendo ali nos buracos, nas tocas de coelho da Angélica. Temas atuais que tem que ser discutidos, que precisam ser discutidos hoje, né? E a Angélica, não sei se por causa da maturidade, que dá mais segurança para uma mulher, falou muito mais. A gente não vê toda hora os apresentadores abrindo a guarda. Aí perguntaram para ela se ela se considera feminista. Hoje em dia tem um monte de gente que quer usar a palavra feminismo até contra a gente, né? Como se estivesse falando de 100 mulher histérica queimando o sutiã. Pô, um negócio muito mais profundo. O Brasil é um dos lugares mais violentos para a mulher que existe. Situações super acovardantes, 24 horas por dia. Alguém quer chamar de bobajada isso aí? Aí ela vai lá e responde. Se perguntar para ela, você se considera feminista? Ela, sim. Todas deveríamos ser, mas tem que botar o sentido correto na palavra. Feminismo que acredito é a luta por direitos iguais, tem nada a ver em ser contra os homens. A culpa não é só deles. Nós mulheres criamos filhos machistas, maior verdade. A reeducação leva um tempo. Às vezes tem que ser um pouco radical para que isso aconteça. Vocês da Marie Claire, por exemplo, preferem trabalhar só com mulheres. É importante ter movimentos assim no Brasil de hoje, por motivos óbvios. Adorei ela falar, achei ela tão legal e lúcida, né? E acho muito sensata quando ela fala que o feminismo, na verdade, é a luta pelos direitos iguais, né, das mulheres. Não necessariamente uma luta contra o homem. A gente vê muitas manifestações, na verdade, de algumas pessoas consideradas, que se consideram feministas, com um discurso de ódio contra o homem. Na verdade, não. Eu, como homem, por exemplo, ok, direito igual para todo mundo, né? Eu acho que tem que ser assim e tá tudo certo. Não quero ser atacado também, como não quero atacar ninguém. Então acho que foi muito sensata quando ela diz que ela acha que ela diz, eu sou sim feminista, desde que esse feminismo seja aí os direitos iguais. Que é equiparação salarial, penas duríssimas, gravíssimas, nem sei o que eu consigo ter coragem de falar aqui essa hora da tarde para vocês, contra a violência contra a mulher.
com homem que bate, marido que bate. Cansado de ver 99% dos casos que a gente conta aqui, a mulher já tinha feito uma denúncia, já tinha falado um monte de coisa e aí depois foi ferrada. Ou seja, acho que a Angélica falou bem. E aí, entrando no filho? Na verdade, o que ela fala do filho foi o seguinte: quando tudo aconteceu, a gente deu essa notícia aqui no programa e ficamos em choque, né? Porque, na verdade, quando a gente deu essa notícia, ele estava hospitalizado. Isso aconteceu no final de semana. E aí agora, acho que foi a primeira vez que ela falou realmente como aconteceu, como foi ali naquele momento. Acho que ela chegou a dar uma entrevista para o Fantástico, mas não contou esse detalhe, eu não conhecia. Quando ela disse que ele estava lá brincando, caiu, se machucou, e aí veio pro barco, pra lancha deles ali, dizer que havia se machucado. E aí até então não tinha problema nenhum, porque ela olhou pra ele, não tinha sangramento, não tinha nada. Só que quando ela passa a mão na cabeça dele, ela vê, ela sente o afundamento do crânio. Meu Deus do céu. E aí, pro desespero, eles estavam numa região em que não tinha sinal de celular. No meio d'água, aquela zona. E a gente sabe que a Angélica, ela tem uma fé inabalável, assim. Ela é devota realmente, ela é religiosa, e ela diz que a única ligação que ela conseguiu fazer, que eles conseguiram fazer ali naquele momento, foi pro médico. Então, enfim, é uma espécie de livramento. E aí, quando ela chega no hospital, ela diz que quando ele é levado para a sala de cirurgia e as portas se fecham, né, que deve ser uma coisa dificílima, ainda mais para uma mãe, ela começa a gritar. Então, ela começa a gritar porque ela tem acho que uma espécie de surto, né, de desespero mesmo, de não saber o que vai acontecer com o seu filho ali. E aí, os médicos começam a falar em voz alta, para que o filho não escute os gritos dela, tamanho desespero. E aí o que ela disse que eu achei legal e que mostra que realmente ela é religiosa, é que durante todo o tempo da cirurgia em que ele foi submetido, ela esteve rezando. Eu adorei nisso aí do filho, ela falou que durante o tempo da cirurgia de tudo, que o medo dela, ela não teve medo de perdê-lo. Dele morrer, perder a vida, né? É ruim falar a palavra morrer, né? De acontecer uma coisa definitiva com o filho dela. Que ela tava focada ali no filho sair bem dessa cirurgia e que tinha certeza que ele ia sair bem e ficar lá, agarrada com o santo dela chorando. E que depois voltou pra casa e tal, tá tudo bem. Aí o cara teve que fazer uma excursão da escola, do colégio. E aí saiu. Aí que na hora que a excursão saiu do colégio, ela chegou no quartinho e viu a caminha do filhinho vazia, né? Que na hora que viu a caminha do filho vazia, voltou aquele filme na cabeça. Aí ela parou pra pensar nessas possibilidades e abriu o bué. E aí disse que chorou, mas passou. Enfim, nossa apresentadora Angélica dando show de sensibilidade.